Vou matar um herói. Um homem passou 13 anos preso na Torre de Londres, escrevendo a história do mundo. Saiu pela porta da frente com uma missão, atacou um posto espanhol no meio do caminho, voltou sem ouro, sem Eldorado e com um incidente diplomático nas costas que ele sabia que ia custar a sua cabeça. Isso tudo em 2 anos. O rei que deixou isso acontecer estava ao mesmo tempo tentando casar o filho com a princesa da Espanha, o mesmo país cujo posto o homem tinha atacado. E quando o casamento não saiu do papel, depois de anos de negociação, ele mandou o filho e o favorito a Madrid, disfarçados com nomes falsos, atravessando a França a cavalo como aventureiros de romance barato. Enquanto ficava em Londres com 57 anos, doente, em pânico, escrevendo cartas desesperadas. Esse é o James I nos últimos anos de reinado. Um rei pacifista num continente pegando fogo e tentando segurar tudo sem guerra. E vendo cada peça do tabuleiro explodir na sua mão. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e se você acompanha a série do James aqui no canal, a gente já viu a morte do Cécio, a ascensão do Viserys, o escândalo Overbury e o parlamento estragado. Hoje a gente entra nos anos finais, o Rhaleg saindo da torre para ir parar no cadafalso, o James tentando visitar a Escócia e sendo recebido com uma resistência ferrenha, uma janela na Boêmia que desencadeou a maior guerra que a Europa tinha visto, a dos 30 anos, e o projeto espanhol que consumiu os últimos anos do reinado e quase arrastou o herdeiro junto. Bora abrir o arquivo. Antes do Rhaleg tem uma cena de 1607 que parece à primeira vista uma discussão jurídica chata. Um juiz e um rei discutindo quem tem mais autoridade sobre quê. Mas o que aconteceu naquela sala foi um dos momentos mais tensos da história do direito inglês e as consequências desse confronto chegaram até a Guerra Civil décadas depois. Como você sabe, o James I chegou ao trono convicto de uma coisa: o poder dele vinha diretamente de Deus, direito divino dos reis, sem intermediário, sem contestação possível. Na prática, isso significava que ele acreditava ter sabedoria suficiente para julgar qualquer caso, inclusive os casos que estavam nos tribunais. Aí, como se ele não tivesse problemas mal acabados e mal resolvidos, ele resolveu intervir num processo e encontrou na frente um homem chamado Edward Coke, o juiz mais poderoso da Inglaterra, e como James descobriu tarde demais, o homem menos inclinado a engolir o argumento dele, que vinha de Deus e blá blá blá. O confronto que se seguiu não foi gritaria, foi pior. O Coke, na frente de toda a corte, explicou ao rei que a lei era uma arte construída durante séculos por gerações de juristas, aperfeiçoada em cima de decisões anteriores. E não me ensinaram isso na faculdade, viu? E que, por mais brilhante que fosse a sabedoria natural do rei, o rei não era um artesão da lei. E que, portanto, não cabia a ele simplesmente sentar e julgar. O James entendeu como outra afronta, como se a lei fosse maior que o rei. Aí ele colocou o Coke contra a parede com a pergunta direta: "Você quer dizer que a lei está acima de mim?" Ele esperava recuo, mas o que ele recebeu foi sim. E o Coke não parou por aí, ele foi mais longe, explicou que aquilo não era ideia nova, era o pilar do sistema legal inglês desde a Magna Carta e que o rei não estava sendo atacado, ele só estava sendo colocado no seu lugar. Pensa no climão. O silêncio que ficou na sala depois disso era o tipo de silêncio de quem está ouvindo uma verdade que todo mundo conhecia, mas ninguém tinha coragem de falar. O James recuou naquele dia, mas claro que ele não esqueceu. Em 1616, ele encontrou um pretexto e demitiu o Coke do cargo mais alto do judiciário inglês, achando que tinha resolvido o problema. O que ele não entendeu é que você pode até demitir o homem, mas você não consegue demitir a ideia. Expulso dos tribunais, o Coke foi eleito para o parlamento e levou na bagagem o argumento inteiro. Lá, a ideia de que a lei está acima do rei encontrou um terreno fértil, enraizou e décadas depois se tornou o princípio central da resistência parlamentar que levou à guerra civil contra o filho do James, o Charles I. O mundo não dá voltas, ele capota. Agora vamos falar a história de um herói que a Elizabeth apreciava e o James decidiu que precisava matar.
Sir Walter Raleigh era um problema de outro tipo para o James. Não era um juiz inconveniente com argumentos legais, era uma relíquia viva de uma Inglaterra que o James estava ativamente tentando apagar. Ele era explorador, corsário, poeta e cortesão. E claro que o James olhava para ele e não sabia o que fazer. O Raleigh era o herói de um mundo que o rei não queria mais. Logo no início do reinado, em 1603, o Raleigh foi apanhado numa conspiração para derrubar o rei. As provas eram simpática bem fracas. O processo cheirava a pretexto, uma manobra para consolidar o poder do James e eliminar as figuras incômodas. A sentença foi de morte, só que ficou suspensa, e o Raleigh foi parar na Torre de Londres, onde ficou por 13 anos escrevendo a história do mundo. A ironia de escrever sobre a ascensão e queda de grandes impérios enquanto via o próprio mundo desmoronar em câmera lenta é o tipo de coisa que eu não preciso comentar, isso se explica sozinho. Em 1616, a porta da cela finalmente se abriu, não por misericórdia, por desespero financeiro do rei. O Raleigh tinha uma proposta: chegar a Eldorado, a lendária cidade do ouro, lá no vale do rio Orinoco, na América do Sul. Ele dizia há anos que sabia onde ficava, e para um rei com os cofres praticamente vazios e uma aversão profunda a pedir dinheiro para o parlamento, essa promessa era boa demais para ignorar. A libertação tinha regras claras, e duas delas fatais: encontre o ouro e não provoque os espanhóis. E claro que ele fez ao contrário. A expedição partiu em 1617. Em janeiro de 1618, sem encontrar uma grama de ouro, os homens do Raleigh atracaram no porto espanhol de São Tomé. Na batalha, o filho do Raleigh, Wat, foi morto, e depois disso, Raleigh disse chega. Voltou em junho de 1618 para a Inglaterra, de mãos vazias, com o filho morto e com um incidente diplomático com a Espanha, que colocava o James numa posição impossível. De um lado, a aliança, então, com a Espanha, que ele tinha construído durante anos e era o centro de toda a sua política externa, e do outro lado, a promessa que ele tinha dado de liberdade a um súdito inglês. Cumprir uma era quebrar a outra. A solução foi juridicamente elegante e politicamente conveniente. Em vez de um novo julgamento pelo que aconteceu com a Espanha, o rei simplesmente reativou a sentença de morte de 1603, aquela que tinha ficado suspensa há 15 anos. Foi como se fosse um "opa, esqueci que você tinha que morrer, beijos". Então, em 29 de outubro de 1618, Walter Raleigh, com 65 anos, doente com malária, subiu ao cadafalso. O carrasco hesitou, porque se tratava de um herói, né? O Raleigh simplesmente virou para ele e perguntou na lata: por que você está esperando? Bate? Corajoso? Maluco? O fato é que não são palavras de um traidor com medo, são palavras de um homem que entendeu que a única coisa que ele ainda controlava era a própria morte. O James pensou que com essa morte estava se livrando de um problema, só que você sabe o que a história faz com pessoas mortas que eram heróis nacionais, né? Eles viram mito, viram símbolo. A execução foi lida pelo povo inglês como o sacrifício de um herói nacional no altar da política espanhola. O rei tentou apagar a relíquia de uma era da Elizabetana e conseguiu imortalizar a lenda. Em 1617, então, também, vamos voltar um pouquinho, enquanto a expedição do Raleigh estava lá no Orinoco procurando ouro que não existia, o James fez algo que não fazia há 14 anos, voltou à Escócia. Não por saudade, claro, ele só sentia saudade dos seus favoritos, mas por política. Ele tinha um plano que ele chamava de solução para o problema escocês e que a Kirk, a Igreja Presbiteriana da Escócia, ia chamar de outra coisa. O conflito entre o James e a Kirk vinha diante dele se tornar rei da Inglaterra, se você não se lembra. A Kirk defendia sua independência com unhas e dentes e acreditava que a sua autoridade espiritual era superior à do rei, o que, para um homem que construiu a própria identidade política em torno do direito divino dos monarcas, era outra afronta. O James tinha tolerado isso por anos, mas agora que ele estava confortável em Londres, resolveu que era hora de aproximar as duas igrejas, torná-las parecidas e mais fáceis de controlar a partir de um único lugar. Coitado.
O resultado foi a criação dos 5 artigos de PERT, um pacote de mudanças litúrgicas que incluía ajoelhar para receber a comunhão e celebrar feriados religiosos como o Natal. Para quem estava na Inglaterra, nada disso soava radical, mas na Escócia presbiteriana, cada um desses pontos era lido como papismo, e papismo, para Kirk, era qualquer coisa que cheirasse ao catolicismo romano, uma contaminação e uma traição à reforma protestante que eles tinham lutado para consolidar. O debate não era sobre a liturgia das igrejas, era sobre quem comandava a igreja, era sobre quem estava lá mandando sobre tudo. James usou toda a sua força política e conseguiu forçar a aprovação dos artigos no parlamento escocês em 1621. Foi uma vitória no papel, só que na prática Kirk simplesmente cagou e andou. As mudanças foram ignoradas, o que não foi ignorado foi o ressentimento, e esse ficou fervendo durante anos, acumulando pressão, até que o filho do James vai tentar impor suas próprias reformas, e a Kirk vai explodir num motim que vai virar uma guerra. Enfim, a visita de 1617 não resolveu nada, só garantiu que a explosão, quando viesse, fosse maior. Agora vamos para o parlamento. De novo, sim, os mesmos problemas de sempre. 7 anos. Esse foi o período que o James conseguiu tentar governar sem convocar o parlamento. Depois do parlamento estragado de 1614, 7 anos de decretos de venda de títulos, de manobras financeiras, qualquer coisa para evitar aquele grupo de homens com suas perguntas inconvenientes. Mas em 1621, a situação ficou insustentável. A Europa estava em guerra, os cofres estavam vazios e sem o parlamento não tinha como levantar o dinheiro necessário. Ele então convocou e o parlamento chegou com a agenda. A primeira jogada dos parlamentares foi certeira. Vamos falar sobre os monopólios, que nada mais era do que o sistema que o James usava para beneficiar favoritos, dando controle exclusivo sobre certos negócios e que gerava uma corrupção que tinha florescido durante anos sem controle. E quando você começa a puxar o fio da corrupção, você não encontra só o sistema, você encontra quem se beneficia dele. E o nome mais pesado que apareceu foi Francis Bacon. O parlamento então trouxe de volta o impeachment, um mecanismo que não era usado há quase 200 anos. E o alvo foi o Bacon, o juiz mais poderoso da Inglaterra, um dos maiores intelectuais e autor de métodos sobre ética e método científico, e que morreria por causa de um bacon, uma galinha, que eu preciso contar em outro vídeo, porque é muito engraçado. Enfim, o Bacon confessou ter aceitado subornos, sem defesa, sem negação, e a carreira e a reputação dele foram demolidas ali mesmo. Mas o parlamento não parou nos assuntos internos. Encorajado pela vitória sobre o Bacon, foi mais longe, cruzou a linha que o James considerava ser direito único e exclusivo dele, a política externa. Apresentaram uma petição exigindo guerra com a Espanha e o abandono do projeto de casamento entre o príncipe Charles e a infanta espanhola, que já eu vou explicar melhor. A resposta do James foi uma carta furiosa, deixando claro que política externa não era assunto do parlamento. O parlamento não recuou, respondeu com uma declaração formal: o direito de debater não era um presente do rei que podia ser retirado, era uma herança antiga, era um princípio fundamental. E foi essa declaração que levou James a fazer algo que virou símbolo do reinado inteiro. Ele mandou trazer o livro oficial de atas do parlamento, folheou até encontrar a página exata com a declaração de desobediência e arrancou a página com as próprias mãos. E depois ele dissolveu o parlamento. E para não chorar, o rei, com quase 60 anos, dando uma dessa. Foi um ato de frustração vestido de autoridade. Um rei acreditando que se destruísse o registro físico de um argumento, o argumento desaparecia junto. Mas a página sumiu e a ideia não. Os direitos do parlamento, a ideia de uma autoridade que podia desafiar a coroa, saíram daquele confronto mais forte do que entraram. Não foi acidente, o James não era burro, era só teimoso no mundo que estava mudando mais rápido do que ele conseguia acompanhar. E cada vez que ele rasgava uma página, o argumento que estava nela ficava mais perigoso. Agora a gente vai comentar sobre a bomba que estava estourando na Europa, a Guerra dos 30 Anos, que começou com uma merda. Depois, calma, eu já vou explicar. E também como isso afetou a Elizabeth, filha do James. Lembrando que quando a gente chegar na biografia dela,
A gente vai falar muito mais sobre isso, então aqui é só uma pincelada e o que isso tem a ver com o James. 3 homens foram jogados de uma janela. Isso então começou a Guerra dos 30 Anos, e bem no meio de toda essa confusão estava o James, completamente preso numa armadilha política que parecia não ter saída nenhuma. De um lado, a lealdade à família e seu genro, Frederico V, protestante, líder de uma rebelião e que precisava de apoio, e do outro, a paz que ele tanto se esforçou para construir com a Espanha. Agradar um significa desagradar o outro. E é aqui que tudo começa a dar errado. Mas como que o James entrou nesse beco sem saída? Antes disso, vamos voltar para entender o contexto. Em 23 de maio de 1618, 3 oficiais católicos foram jogados de uma janela no Castelo de Praga, 17 metros de queda, e sobreviveram. Os católicos disseram, nossa, milagre, foram salvos por anjos. Os protestantes foram mais diretos, disseram que eles caíram na merda. O problema não é a queda, é que ninguém concordava sobre o que tinha acontecido. Então, por que isso causou tanto problema? A resposta está na Paz de Augsburgo de 1555. Basicamente, esse tratado tinha criado uma espécie de equilíbrio religioso muito frágil no Sacro Império Romano Germânico. A regra era que cada governante decidia sobre a religião do próprio Estado. Simples, né? Só que esse evento dos oficiais católicos terem sido salvos pelos anjos ou terem caído em cocô foi a gota d'água que explodiu na Boêmia. E quem é que foi puxado para o centro do furacão? Exato, James. Os rebeldes da Boêmia precisavam urgentemente de um rei protestante para liderar a causa deles e foram escolher o Frederico V, o genro do James. Então, de uma hora para outra, um problema europeu virou um problema de família. Em agosto de 1619, o Frederico aceitou a coroa da Boêmia e o James, diante disso, sabia que o que vinha pela frente não era paz e flores. Ele tinha as exigências do parlamento, que era majoritariamente protestante, para entrar em guerra com a Espanha. E do outro lado, as negociações de casamento do príncipe herdeiro Charles com a infanta da Espanha. Mas não era só isso. Para você entrar numa guerra, você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa que o parlamento libere, o que faria com que o James ficasse preso a eles. E ele não queria, claro. E o que ele fez? O que ele sempre tenta fazer, mas que não funcionava na lógica do século 18 e 17. Ele tentou conversar, negociar, mediar, e ninguém queria ouvir isso, né? E o resultado, então, bem, o grande plano de pacificação do rei não foi nem levado em consideração, e em 2 horas o exército do Frederico foi esmagado pelos Habsburgos católicos na Batalha da Montanha Branca em novembro de 1620. Foi uma derrota rápida e totalmente decisiva. E as consequências? Primeiro, o Frederico perdeu a Boêmia, depois o próprio território, o Palatinado, que foi invadido por forças espanholas. No fim, o James tentou agradar gregos e troianos e não conseguiu ajudar ninguém em nada. E quando um rei perde os 2 lados ao mesmo tempo, ele não é um mediador, ele é só um cara irrelevante. Agora, o casamento espanhol. Sim, para você que acompanha toda a saga dos problemas da Espanha com a Inglaterra desde sempre, deve considerar um absurdo, mas claro que o James, como sempre, não achou. Estamos em Madrid em 1623, o herdeiro do trono da Inglaterra está na cidade com nome falso. O príncipe Charles e o duque de Buckingham, George Villeroy, os 2 homens mais poderosos do reino depois do rei, entraram na Espanha, disfarçados de Tom e John Smith. Achando que era uma aventura de espionagem, era a resolução de um problema diplomático de 10 anos. Para entender o tamanho do absurdo dessa viagem, a gente precisa voltar uma década. Desde 1614, o James tinha uma obsessão, o projeto espanhol. A ideia era casar o príncipe Charles com a infanta Maria Ana da Espanha, unindo a monarquia protestante da Inglaterra com a maior potência católica da Europa. No papel era brilhante, na prática tinha um problema que ninguém queria admitir. A Espanha exigia a tolerância para os católicos na Inglaterra e circulava a hipótese de que o próprio Charles podia se converter para se casar.
Para o parlamento inglês, para o povo inglês, para qualquer pessoa que tinha crescido num país onde o catolicismo era sinônimo de traição e a memória viva também da Armada Espanhola, isso não era negociação, era heresia, suicídio político em praça pública. O casamento já nasceu condenado antes de qualquer noivo chegar perto da noiva, e os anos de negociação foram exatamente isso. Duas partes que sabiam que não iam fechar o acordo, mas continuavam na mesa porque ninguém queria ser o primeiro a sair. É dentro desse impasse que a viagem de 1623 faz sentido, ou tenta fazer. O Viserys, o favorito, convenceu o Charles de que a solução era aparecer pessoalmente em Madrid e forçar a negociação com a presença física do herdeiro. Era o tipo de plano que parece audacioso no papel e desastroso na execução. O James, quando ficou sabendo que os dois tinham partido sem avisar direito, entrou em pânico. As cartas que ele mandou durante os meses seguintes são documentos extraordinários. Um rei de 56 anos, doente, chamando o filho e o favorito de meu menino, descrevendo o vazio que a ausência deles deixava, numa franqueza que não tinha nada de protocolo e tudo de humano. Esse homem estava aterrorizado. Em Madrid, foi exatamente o que qualquer pessoa com experiência diplomática teria previsto. A corte espanhola, uma das mais formais e protocolares da Europa, ficou horrorizada com a quebra de protocolo. Imagina, o príncipe herdeiro da Inglaterra aparecendo sem aviso com nome falso, pedindo para ver a noiva, como se fosse uma visita de cortejo comum. Mas os espanhóis foram impecavelmente corteses e impecavelmente firmes, porque as condições religiosas eram inegociáveis e o acesso à infanta era controlado, mínimo e com pessoas presentes. A infanta também não demonstrava entusiasmo pela perspectiva de se casar com ele, mas no momento em que sobreviveu dos relatos da época e que resume bem o estado da situação, o Charles, frustrado com o acesso controlado, teria pulado o muro do jardim, onde a infanta passeava, para ele tentar um encontro mais íntimo. Ela gritou, os guardas apareceram, o Charles recuou e pum, pro caixão da diplomacia. O Charles e o Buckingham ficaram 6 meses em Madrid, sem fechar nada, e voltaram em outubro de 1623, sem noiva, sem acordo, com humilhação acumulada de 6 meses de cortesia espanhola, que era na prática uma rejeição em câmera lenta. Aí a história da virada, que ela sempre adora dar quando a gente menos espera. O povo inglês, que tinha passado meses rezando para que o casamento não acontecesse, celebrou o fracasso da missão como uma vitória nacional. Eles acenderam fogueiras, tocaram sinos nas igrejas e fizeram festas nas ruas. Para a Inglaterra protestante, o Charles e o Buckingham não tinham voltado derrotados, tinham voltado tendo escapado de uma armadilha papista. De um lado, James viu o projeto da vida dele virar fumaça, e do outro o povo comemorava, para mostrar que a desconexão entre o rei e o país nunca tinha sido tão nítida e nem tão perigosa. As consequências foram permanentes. O Charles voltou de Madrid com um ódio à Espanha que tinha substituído qualquer outra perspectiva. O Buckingham, que tinha partido querendo concluir a paz, voltou sendo o maior defensor da guerra contra a Espanha. O projeto espanhol morreu e a política de paz do James, o projeto que tinha definido o reinado inteiro dele, foi enterrado pela humilhação de 2 homens que não deveriam ter saído de Londres. E o James tinha 56 anos, estava doente, e via o filho e o favorito voltarem transformados numa direção que ele não tinha escolhido e não conseguia mais controlar. O pacifismo do James tinha sido a única força segurando o conjunto da sua vida e ele estava ficando fraco demais para segurar qualquer coisa. O Charles também se tornou muito inflexível, desconfiado, ressentido e convicto de que fazer qualquer concessão era fraqueza. E essa concessão, 20 anos depois, o colocou num caminho sem saída, que terminou perdendo a cabeça. Enfim, o James tinha tentado segurar a paz a vida inteira. O filho voltou de Madrid querendo guerra. E James estava tão velho e doente para dizer não. No próximo vídeo, segunda-feira, a gente fecha o arquivo do James e é onde a história fica mais sombria, não pelas guerras perdidas, nem pelos parlamentos dissolvidos, mas pelo que acontece quando um rei de 58 anos com o corpo se desfazendo percebe que o único homem com acesso irrestrito a ele é o mesmo que pode ter interesse na própria morte. Eu espero você amanhã às
às 8 horas da noite pro próximo Stefflix. Um beijo grande!